Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de estudos. Vocês tiveram quinta e sexta-feira para colocar os cadernos em ordem, organizar todo o conteúdo que estava pendente. Então, essa semana, nós estamos aí, todo mundo organizado, ok? Vamos dar sequência ao nosso gênero textual fábula. Nós já vimos várias características desse gênero ao longo dessas 2 semanas de estudo e hoje nós vamos dar continuidade com o tema discurso direto e discurso indireto. Na aula, eu retomei os dias de quinta e sexta-feira na plataforma de semana passada, tá? Então, dia 16 e 17 está presente na aula de hoje, dia 20. Nossa dinâmica, a partir de hoje, irá mudar um pouquinho. Então, eu vou conciliar a plataforma junto ao caderno didático, como já vem sendo, tá? Mas essa semana eu vou dar uma atenção especial também para correção de atividades. Então, sempre tenha em mãos, fácil acesso, o caderno didático de vocês e o caderno de português, ok? Vamos lá? Nós vimos aí o discurso direto e o discurso indireto. Retomando, relembrando, o que é o discurso direto? Quando eu tenho a fala do personagem da mesma maneira que ele diz, tá? Então, não tem interferência do narrador. Então, da mesma forma que o personagem falou, foi transcrito para o texto. E aí nós vamos ter alguns sinais de pontuação, que hoje eu vou falar um pouquinho disso, que estará presente dentro do discurso direto. E o discurso indireto é quando o narrador conta o que o personagem disse, o que o personagem falou. Então, inverte aí um pouquinho a situação. O discurso direto, eu tenho a presença da fala do personagem, é transcrito da mesma forma que ele fala, e o discurso indireto, o narrador conta o que o personagem diz, porém na voz do narrador. Uma coisa muito importante, sexto ano, todo texto narrativo, ele vai apresentar um narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador observador ou ele pode ser o narrador personagem. Se a narrativa da história é um narrador observador, o texto se encontra na terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Ele. Ele apenas relata os fatos, tá? Sem participar da história. Ele não intromete na história, ele apenas conta o que viu. Então, nós temos que ter ciência quem são essas pessoas de discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu sou a primeira pessoa que fala com vocês, segunda pessoa, sobre alguém ou sobre algum assunto. No caso, sobre o assunto fábula, sobre o assunto discurso direto e indireto. Então, nós sempre temos as pessoas do discurso. E o narrador personagem é aquele que conta a história em primeira pessoa. Ele é um dos personagens que atua dentro da história. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu vou escrever um diário de como foi o meu dia. Então, o meu texto estará na primeira pessoa. Eu acordei, eu tomei café, eu saí para trabalhar, eu fiz uma caminhada. Então, eu relatei todas as minhas ações, todos os meus movimentos durante o dia na primeira pessoa do discurso. No caso, eu. Agora, se eu for contar o dia, por exemplo, da minha irmã, eu vou contar a história na terceira pessoa. Ela levantou, ela tomou café, ela saiu para trabalhar, ela fez uma caminhada. Então, eu apenas narro as ações dela e não participo da história, ok? É muito importante vocês saberem fazer essa diferenciação. E o discurso indireto, o narrador conta a história do personagem. Então, com as suas palavras, ele dita o que ia acontecer, ok? Nós temos um trechinho aqui e hoje nossa atenção especial, que nós já definimos o que é discurso direto e indireto nas outras aulas, nossa atenção se volta aqui para a pontuação, tá? Então, nós temos um trecho aqui, hoje nós vamos observar um sinal de pontuação diferente. Lombardi, que tinha os olhos fixos em Glória, disse de súbito: escutem, acabo de pensar numa coisa.
O juiz ergueu a mão. Espere um minuto, mas eu... Uma coisa de cada vez, senhor Lombardi. E aí, galera? Esse trecho está o discurso direto ou o discurso indireto? Vocês observaram que no lugar do travessão, que era para o travessão estar aqui, ó, eu tenho as aspas. Então, o que isso quer dizer? Que as aspas também marcam as falas dos personagens, ok? Então, também eu posso apresentar a fala através das aspas, abrindo e fechando o discurso. Então, eu tenho fala presente nessa frase. Espere um minuto, também aqui, ó, eu tenho a presença das aspas. E logo em seguida, a última frase também com as aspas. Isso quer dizer que todas essas frases são falas dos personagens, são falas de pessoas. Porém, a pontuação aqui agora são as aspas. Portanto, se trata de um discurso direto. Parabéns! Se você percebeu, se tratar de um discurso direto. E foi o que a tia disse, com a marcação das aspas, ok? No discurso direto, pode-se usar travessão, indicando início da fala ou troca de interlocutores, ou ainda a intromissão do narrador no meio de uma das falas ou aspas. Agora, repare nos trechos a seguir. Em ambas as situações, antecedendo as falas, após a indicação do narrador, há 2 pontos. Observe. Então, seguimos aqui com sinais de pontuação. A rã velha explicou-se. 2 pontos, está circulado aqui, destacando para você. Brigam os touros, um deles há de vencer e expulsar da pastagem um vencido. O que acontece? O animalão surrado vem meter-se aqui em nosso brejo e ai de nós. Lombardi, que tinha os olhos fixos em Glória, disse de súbito, 2 pontos. Escutem, acabo de pensar numa coisa. Observem que, nos 2 trechos, sexto ano, trata-se de discurso direto, tá? Eu tenho a presença aqui, ó, de falas dos personagens, ok? E aí, eu usei os 2 pontos para introduzir a fala de um personagem. Porém, no trecho A, vou chamar aqui de trecho A, eu tenho a presença do travessão. No trecho B, eu tenho a marcação das aspas, ok? Agora vai ser a tarefinha de hoje, tá? Vocês irão colocar no caderno de vocês a data, 20/4 de 2020, o título, discurso direto e indireto, e sinais de pontuação. Repetindo, discurso direto e indireto e sinais de pontuação. A tarefa hoje está bem simples. O que vocês irão fazer? Eu tenho 2 trechinhos aqui, ó. Trecho A, vou chamar esse aqui de trecho A, e esse aqui de trecho B. Vamos lá. Abri os olhos, sorridente, adivinhando o motivo por que fora acordada. Onde está? Aqui. E lhe exibi a mão que trazia oculta nas costas. Vocês irão transformar o discurso direto em discurso indireto. Para isso, faça as alterações necessárias. Então, não vou ter a presença de travessão. Agora eu vou ter a fala somente do narrador, ok? E aí, o meu discurso aqui, o meu trecho, acaba que ele se tornará maior, porque o narrador precisa explicar quem que está falando, tá? Então, no caso aqui, como está trazendo só um pedacinho do trecho, quem são essas 2 pessoas que estão falando? Deixa a tia falar para vocês conseguirem entender. É um diálogo entre a Bárbara e o marido dela, tá? Então, aí vocês, na hora de reescrever a fala, como se Bárbara estivesse respondendo ao seu marido. E aí vocês irão formular como se fosse o narrador do texto, transformando o trecho A aqui em um discurso direto, ok? E o trecho B tá bem simples. O que vocês irão fazer? Reescreva o trecho B, substituindo os travessões por aspas. Então, onde tem travessão, vocês irão marcar o início do discurso com as aspas e fechar com as aspas. Abrir e fechar com as aspas. Só isso, tá? Lembrando que eu não posso esquecer
o meu sinal aqui dos 2 pontos, ok? Isso seria a aula de quinta-feira. Então, para vocês verem que está bem tranquilo. E agora, dando sequência à aula de sexta-feira. Ontem vimos uma outra forma de destaque para as falas dos personagens em discurso direto, o uso das aspas. Também vimos como é recorrente o uso de 2 pontos, para introduzir a fala de um personagem. Agora eu tenho um texto e nós vamos observar que tem uma coisa que vai chamar a atenção nesse texto. Então vamos lá. Sentaram-se os dois à mesa do restaurante. O rapaz de boné disse: isso aqui é a fala de quem? Do narrador. Eu tenho 2 pontos aqui, ó, ou seja, logo em seguida eu tenho a fala de um personagem. E aqui iniciada pelo travessão. O que você quer pedir? Outra pessoa respondeu. Ainda não sei, disse ela. Que tal uma pizza? Disse ele. Pode ser, disse a moça. Garçom, uma pizza da casa, disse o rapaz. Já vai, disse o garçom. Eu estou apaixonado por você, disse baixinho o moço para a garota. Ela derrubou o vaso que estava sobre a mesa e, surpresa, disse: Não acredito. Olha, por mais simples que seja a narrativa, nós percebemos que nós temos a presença do narrador, nós temos a presença de 2 personagens. Esses personagens estão situados em um lugar, em uma pizzaria. Por quê que eu deduzo isso? O que eles pediram ao garçom? Uma pizza. Tem a presença também do garçom, que responde ao rapaz. Então, nós temos toda uma situação comunicativa, por mais simples que ela seja. Eu tenho lugar, eu tenho espaço ali que ocorreu a narrativa, um tempo, personagens, todos os elementos presentes. E aí eu chamo a atenção para um elemento que se repetiu ao longo do texto aqui, que é o verbo disse. Em todas as frases aqui, ó, ele aparece. Fica cansativo, fica repetitivo. Qual a sua tarefa? Reescrever esse trecho, substituindo esses verbos que eu chamo de verbo de elocução. O que são esses verbos de elocução? Eles anunciam a fala do personagem, eles indicam a ação do personagem. Então, a ação que ocorreu entre eles aqui foi só a ação de dizer, só a ação de falar. Então, a segunda parte da tarefa, reescrever o texto, substituindo o verbo disse aqui nas frases, ok? E aqui vem explicando um pouquinho sobre os verbos de elocução. São verbos usados pelo narrador para evocar o personagem ou indicar o tom ou a forma como ele fala. Disse, falou, perguntou, respondeu, sussurrou, gritou, argumentou, segredou. Aqui tem vários exemplos. No livro de vocês, na página 8, também tem exemplos de verbos de elocução. Então, para vocês reescreverem o texto, aqui, ó, vocês podem ir na página 8 e também usar esses verbos de elocução aqui, para não ficar cansativo o texto de vocês, ok? Bom, sexto ano, hoje está bem simples a nossa aula, nós já vimos esses conceitos. Essas atividades propostas aqui, página 8, 9 e 10, nós já fizemos, deixa eu conferir. Não, página 8, 9 e 10. Vocês ainda não fizeram essas 3 páginas aqui. Então, a tarefa do livro didático de vocês é fazerem essas 3 páginas aqui, ó. Somente a página 8, 9 e 10, ok? Só as 3 páginas. Por quê? Porque a página 19, 20 e 21 nós já fizemos. Falta corrigir, ok? Então, no decorrer dessa semana, a tia estará corrigindo, fazendo a correção do livro didático. Como vocês já colocaram em ordem, agora nós vamos passar para as correções, ok? Então, na próxima aula, a tia irá corrigir o volume 2, que nós já iniciamos há algum tempinho,
E aí falta a tia corrigir lá desde o início, desde a página 3, tá? Então, a próxima aula será voltada para a página 3, 4, 5 e 6, ok? Beijos virtuais, abraços virtuais e até a nossa próxima aula.